Você já parou para pensar em quantas vezes julgamos alguém sem nem conhecer sua história? Quantas vezes olhamos para uma pessoa e, em segundos, decidimos que ela não pertence ao nosso espaço, que ela não merece estar ali? Às vezes, o preconceito não grita. Ele sussurra, em olhares tortos, em palavras disfarçadas, em atitudes que machucam mais do que a gente imagina. Hoje, eu quero te contar uma história real. Uma história que fez Helena encarar os erros de frente. Uma história sobre orgulho, ignorância e redenção. Antes de assistir, inscreva-se no canal e deixe um like. Olá! Meu nome é Helena Martins. E essa é a história que mudou completamente quem eu sou. Era uma manhã comum, e eu estava embarcando em um voo de Nova York para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eu sempre viajei a trabalho, estava acostumada com a rotina, com os assentos confortáveis e a aparência que eu fazia questão de manter, roupas alinhadas, cabelo impecável, uma expressão sempre superior. Não me orgulho do que vou contar. Mas preciso ser honesta. Naquele voo, sentei-me ao lado de um homem que, à primeira vista, despertou em mim um desconforto irracional. Ele vestia um uniforme militar, negro, de ombros largos, postura reta e olhar tranquilo. Me cumprimentou com um sorriso educado. Eu desviei o olhar. E, como se não bastasse, deixei escapar. Espero que esse voo não demore. Ele apenas manteve o sorriso, pegou um livro e começou a ler. Mas eu continuei. Não entendo por que deixam militares em assentos premium. Isso aqui é pago com o dinheiro dos meus impostos. As palavras saíam da minha boca como veneno. Eu não pensava, só deixava sair. Comentários passivo-agressivos, olhares de desprezo, julgamentos, tudo porque ele não se encaixava na imagem que eu achava adequada para aquele lugar. Ele não disse uma palavra. Apenas continuou lendo. Com uma paz que, sinceramente, me irritava. O voo chegou ao fim, ele se levantou, pegou sua mochila e foi embora. Antes de sair, me lançou um último olhar. Mas não era de raiva, era de indiferença. E aquilo me atingiu como um soco no estômago. No dia seguinte, ainda com a arrogância habitual, tomei meu café enquanto lia as notícias no tablet. Até que vi o rosto dele. O mesmo homem do voo. A manchete dizia: herói brasileiro, Sargento Leonardo dos Santos morre em missão, salvando seus companheiros. O Sargento Leonardo era conhecido por seu silêncio sereno, seu compromisso com a justiça e sua paixão por servir. Amado pelos colegas, foi condecorado 3 vezes por bravura. Ele era o tipo de homem que nos fazia acreditar na humanidade, disse o Major Ribeiro, companheiro de farda. Meus dedos tremiam. Deixei o tablet cair no chão. Era ele. O homem que eu destratei, havia dado a vida para salvar outras. Li a matéria inteira, como se meu coração fosse parar a cada linha. O Sargento Leonardo já tinha sido condecorado diversas vezes, participava de ações sociais, distribuía brinquedos a crianças carentes e, em sua última missão, tirou 3 colegas de dentro de um veículo em chamas. Morreu logo depois do voo. Depois de ouvir meu desprezo. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Pela primeira vez, me vi como realmente era. Preconceituosa. Arrogante e ignorante. Passei o resto do dia tentando entender por que eu tratei aquele homem assim. Revirei lembranças antigas. Lembrei do meu pai, sempre com comentários racistas, da minha criação rígida num bairro onde a ser diferente era quase um crime. Cresci ouvindo: esse tipo de gente não é confiável. Dizia minha voz sem perceber, carreguei esses preconceitos comigo por toda a vida. Mas ali, encarando a foto daquele herói, percebi: os monstros que nos habitam só continuam vivos quando não os reconhecemos. Tentei escrever uma carta para a família dele. Apaguei dezenas de versões. Nada parecia suficiente. Então, decidi agir. Fiz uma doação para uma ONG que ajuda filhos de militares falecidos. Depois participei de uma cerimônia em homenagem ao Sargento Leonardo. No final da cerimônia, com lágrimas nos olhos, me aproximei da mãe dele. Tremendo eu disse: eu o conheci. E eu fui cruel com ele. Fui preconceituosa, arrogante. Despejei sobre ele o pior de mim. Eu o julguei pela cor da pele, pela farda, por um vazio que eu carregava e nem sabia.
Ele não me revidou. Ele só sorriu. Por um segundo, achei que ela fosse me virar as costas. O silêncio dela foi tão profundo que doeu mais do que qualquer resposta. Mas então, ela me olhou. Não com ódio. Nem com pena. Me olhou como quem enxerga uma alma despida. Como quem vê a ferida e escolhe, ainda assim, não virar o rosto. E foi aí que ela deu um passo à frente. Ela segurou minhas mãos com uma firmeza que eu nunca vou esquecer. E me disse: Meu filho acreditava no perdão. Mas mais do que isso, ele acreditava na transformação das pessoas. Se você realmente quer fazer jus à memória dele, então viva de um jeito diferente, com empatia e respeito. Aquelas palavras viraram minha bússola. Desde então, comecei uma jornada de reconstrução. Me envolvi com projetos sociais, estudei sobre inclusão, racismo, empatia. Me tornei voluntária. E acima de tudo, decidi não ser mais cúmplice do silêncio. Essa história é sobre o Sargento Leonardo. Mas também é sobre mim e sobre quantas pessoas ainda vivem com ódio no coração sem saber a origem disso. Às vezes, a maior lição da nossa vida vem da dor. Às vezes, precisamos olhar no espelho e reconhecer o monstro, para, só então, termos coragem de nos tornar seres humanos de verdade. História emocionante, né? Se você chegou até aqui, eu te convido a refletir e mudar o rumo igual Helena fez na vida dela. O que você pode fazer, hoje, para tornar o mundo um pouco melhor? Às vezes, uma atitude simples já é o começo de uma mudança gigante. Não espere perder alguém para entender o valor do respeito. Não espere ver a dor para aprender a compaixão. Comece hoje. Mude hoje, porque enquanto houver tempo também há esperança. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder a próxima história. E não se esqueça de compartilhar. Alguém pode estar precisando ouvir isso agora. E lembre-se, todos nós temos o poder de recomeçar e de fazer diferente. Até a próxima!